E aí, galerinha que está se preparando para o Enem, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vamos falar sobre algumas expressões, gente, que aparecem em questões e também que são fundamentais para escrever uma boa redação, gente. Então, são expressões que muitos não sabem o significado, não sabem qual o sentido que trazem. Aparecem no enunciado, aparecem nas alternativas. Se eu não souber o significado, eu não vou conseguir ter certeza para responder a questão. E como eu falei, na redação é muito importante. Então nós vamos tratar de coerência, coesão, concisão e referenciação. O que significam esses termos aí, gente? Então, a coerência. Coerência é a harmonia entre as ideias, é existir relação lógica entre as ideias. Ser coerente é assumir, adotar um ponto de vista e manter esse ponto de vista até o final da argumentação. É não haver contradição, não haver ideias contraditórias, uma ideia que elimina a outra. Isso aí acaba com uma redação e esse termo, gente, aparece em questões. Então, quando aparecer o que traz coerência, houve falta de coerência, lembrem disso. Falta de coerência é quando existe contradição, pois a coerência é a harmonia, é a lógica entre uma ideia e outra. Beleza? Coesão. Coesão, gente, tem a ver com conexão, com ligação. É a conexão entre as ideias, união das partes de um texto. Então, é a união entre parágrafos de um texto, é a união entre os períodos que estão dentro do parágrafo, dentro de um período, a ligação entre as orações. Então, a ligação de todas as ideias que existem no texto nessas conexões, deve haver coesão. Então, a coerência e a coesão, gente, esses dois elementos se completam, porque para ser coerente é necessário que exista coesão. E quais são os elementos coesivos? Os elementos que fazem a conexão entre outros termos na oração, no período, no parágrafo, no texto em geral. Os conectivos são conjunções, preposições, pronomes, né, gente? São os elementos que trazem a lógica entre as ideias, que trazem a harmonia. Então, a coerência e a coesão se completam. E aí, sendo coerente, sendo coeso, também é fundamental que exista concisão. É necessário ser conciso. O que é ser conciso, gente? Concisão é explicar o máximo de ideias possível com o mínimo de palavras. Quanto menos palavras nós usarmos para explicar uma ideia, mais claro fica o texto. Então, a concisão, ela traz clareza, porque frases enroladas, frases que não são diretas, elas acabam gerando confusão no entendimento. Pode até não ter erro, mas se não for conciso, pode trazer confusão no entendimento da ideia. Então, a concisão traz clareza. A concisão também traz precisão para o texto, vai direto ao ponto. E tudo isso, obviamente, gera a objetividade. O que é ser objetivo? Ser objetivo não enrolar, não encher linguiça, ir direto ao ponto. Então, esses termos, gente, como eu falei, aparecem nas questões e para a redação são fundamentais. O texto de vocês tem que ser conciso. Não adianta eu escrever as 30 linhas e cheio de enrolação, cheio de repetição de ideias. Repetições, redundâncias, eliminam a concisão do texto e acaba tirando muito ponto. Lá nas competências, né, gente, no item 3 aparece a coerência, no item 4 aparece a coesão, e aí, para ter a clareza desse item 4 e desse item 3, vai haver também a análise da concisão do texto de vocês. Então, é necessário sempre ter esses 3 pontos dentro do texto e saber o significado para não errar a questão da prova. E ainda, gente, existe a referenciação. O que é referenciação? O nome já está dizendo, né? É algo que faz referência. Isso aí é fundamental, gente. Aparece muito em questões e no texto, o que são referenciações? São elementos, expressões utilizadas para retomar, para se referir, fazer referência a expressões que já foram utilizadas no texto, termos que já foram expressos. Referenciação é o uso de elementos para fazer referência, retomar termos já expressos. Aí como é que nós podemos fazer? Muita gente tem dificuldade. Então nós não devemos repetir palavras ou expressões durante o texto, né? Deve haver o mínimo possível de repetições, ainda mais de expressões ou palavras próximas.
Para fazer referenciação, para não repetir o termo que já foi expresso, nós podemos utilizar pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, então os pronomes oblíquos, o, a, no, na, lo, lá, lhe. Podemos usar os pronomes demonstrativos este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso, aquilo. Então, são elementos de referenciação. Também podemos utilizar sinônimos, né, gente? Utilizando sinônimos, nós também podemos retomar termos ou expressões que já foram utilizadas no texto. Beleza, gente? Vou sair da frente aqui para vocês copiarem. Então, coerência, harmonia entre ideias. É não existir contradição. Coesão é a conexão entre essas ideias, união das partes de um texto. Então, a coesão e a coerência se completam. Uma completa a outra. A concisão é a exposição no máximo de ideias com o mínimo de palavras, o que traz clareza, precisão, objetividade para o texto. E a referenciação é o uso de elementos para fazer referência, retomar termos já expressos. Beleza, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Saibam o significado. No texto, vocês vão fazer isso a partir da prática. Com a prática, vocês conseguem colocar todos esses elementos no texto. E para as questões, vocês precisam conhecer o conceito, saber o que significa cada uma delas. Isso aí é fundamental. Beleza, gente? Antes de sair, coloquem sugestões aí nos comentários. Quais assuntos vocês querem que eu grave aí para o Enem, para a prova que vocês vão fazer em novembro. É sempre muito importante, é muito bom para mim, porque eu quero gravar o que vocês desejam. Quero gravar as dificuldades que vocês possuem, né, gente? Então coloque sugestões aí. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Garanto uma preparação completa de linguagens para vocês, gente. É só se inscrever aí, fica por dentro de tudo. Além das dicas para o Enem, tem tudo de língua portuguesa aí no canal. Então é só vocês pesquisarem aí, entrarem nas playlists que vocês vão encontrar. Beleza? Tá inscrito já, né? Não vai perder uma preparação de graça. Foco, fé, persistência, a gente acredita e não diminui o ritmo dos estudos, que a vaga na universidade virá. E o importante, a vaga na universidade que vocês querem, no curso que vocês querem. Isso é o fundamental, né, gente? Só depende de vocês, basta vocês não diminuírem o ritmo da preparação, beleza? Valeu, gente. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.